Olá a todos, eu sou o Carlos Magalhães do programa Missão Ser Feliz e hoje nós vamos complementar aqui o nosso tema dos programas passados com algo que realmente faz uma grande diferença quando você deseja mudar alguma área na sua vida. O tema é mudanças, né? E por que às vezes é tão difícil a gente mudar alguma área na nossa vida? E nos programas anteriores nós já passamos aqui várias dicas, vários insights, inclusive um poderoso exercício. Por isso eu peço que você ouça o programa anterior no canal do YouTube Rádio Luz Radiônica. Tem a gravação dos programas anteriores, ouça o programa 1, o programa 2, porque tem dicas muito importantes. E hoje nós vamos falar aqui para vocês sobre autossabotagem, tá? Vou trazer aqui o conceito, né, da autossabotagem para que você perceba se você está se auto-sabotando e também você vai aprender como se libertar da auto-sabotagem de forma consciente. Será que você alguma vez já percebeu auto-sabotagem em você? Será que você já percebeu que algo em você é que está impedindo de forma consciente ou inconsciente o seu progresso rumo à prosperidade, rumo à felicidade e ao êxito nas áreas que você deseja, naquilo que você deseja realizar? Mas como então se libertar de uma vez da autossabotagem de forma consciente? Bom, contar, falar, perceber e até mesmo falar com as outras pessoas sobre situações ou estados emocionais negativos que nós vivemos, ou às vezes até a gente falar sobre o negativo que ainda nem aconteceu e que a gente nem sabe se vai acontecer, mas a gente já está com medo que possa acontecer, né? E com isso a gente já acaba decretando, né? Porque a gente já se dá por certo que isso vai acontecer. Falar sobre isso, né? Por que será que muitas vezes, vira e mexe, a gente se pega fazendo isso? Comentando sobre algo negativo da minha própria vida, comentando sobre algo do meu passado que não deu certo. Por que será? Ou até mesmo comentando sobre o negativo de outra pessoa, criticando outra pessoa. Por que será que nós agimos dessa forma? Se no fundo não é isso que nós desejamos para a nossa vida, e nós, na verdade, não nos sentimos bem com isso. Mas por que será que às vezes a gente acredita que é possível mudar? A gente sabe o que precisa fazer, mas não conseguimos agir nem fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer ou que precisa deixar de fazer para melhorar, para mudar alguma área na nossa vida. Simplesmente a gente sabe, mas a gente não consegue se libertar. E também não consegue deixar de fazer aquilo que a gente sabe que não é favorável para nós. Fato é que isso sim pode se tratar de um processo de autossabotagem, seja ela consciente ou inconsciente, e que pode se manifestar de várias formas, de diversas maneiras, que vai nos afetar negativamente nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no financeiro, na nossa saúde físico, mental e emocional. Eu vou estar trazendo aqui mais detalhes de como que pode se manifestar essa autossabotagem e de como você poderá se libertar de forma consciente. Então, eu peço que você preste muita atenção, porque isto vai sim facilitar o processo de mudança que você tanto deseja. E repito aqui, agora a Rádio Luz
Radiônica também está no YouTube. Todos os programas que são gravados aqui pela rádio você pode ver e rever lá no YouTube. Então, assista o programa 1 e o programa 2 referente a este tema. Inclusive, no programa da semana passada, nós deixamos um poderoso exercício que vai contribuir para que você possa eliminar crenças negativas, paradigmas e dogmas que em nada contribuem para o seu bem-estar e para o seu sucesso. Vamos lá. Autossabotagem. Ela pode ser identificada a partir de alguns sintomas, tá? Que nós vamos abordar aqui e que sempre vai se fortalecer na base do seu alicerce através de pequenos e simples hábitos diários que nos condicionam a pensar e a agir de forma inconsciente e incongruente com aquilo que nós desejamos. Por exemplo, o ato da gente dar importância, da gente dar relevância ao negativo, o ceticismo que se manifesta em nós por alguns de nossos valores, né? Ou por conta da nossa baixa autoestima, por crenças limitantes, por medos, por dúvidas, por procrastinação e por uma série de outros motivos, tá? Mas todos esses que eu estou falando, sem exceção, se forem manifestados, eles vão se traduzir em forma de resultados negativos na nossa vida material, tá? E às vezes vão até somatizar no nosso corpo fisiológico, através de doenças, dores físicas, mentais, emocionais, né? Mas também doenças físicas, tá? Na dor física, através de sintomas e doenças que nós já temos, né? Ou que podemos vir a desenvolver, a catalisar e que podemos vir a desenvolver. Na dor mental é através de pensamentos negativos, de lembranças negativas do passado ou projetando ocorrências negativas que podem acontecer no futuro. Falar palavras que tudo isso em conjunto, né, vai nos remeter a sentimentos negativos que nos fazem sofrer. Na dor emocional é através de ansiedades, de medos, de tristezas, de angústias, depressão, fobia, autorrejeição, mágoas, ressentimentos, raivas, enfim, todas essas sortes de sentimentos aí, todos esses sentimentos negativos contribuem, né, para nos autossabotar. A autossabotagem, ela pode se manifestar de várias formas. Neste exemplo de hoje, eu vou estar abordando aqui a autossabotagem que a grande maioria de nós ainda tem por hábito de que, inconscientemente, muitas vezes, se autossabotar, que é a autossabotagem da vitimização, Essa autossabotagem, ela se manifesta nos levando a pensar e a sentir que vai nos trazer alguma vantagem se a gente contar para os outros os nossos mimimis, fatos negativos sobre aquilo que não vai bem na nossa vida, fatos negativos sobre aquilo que aconteceu no passado ou que pode acontecer no futuro. Sabe, aqueles fatos que são iguais ou às vezes até piores do que das outras pessoas, do que os problemas que as outras pessoas estão passando? Então, quando a gente é levado a pensar que isso vai trazer alguma vantagem para a gente, aí a gente se condiciona a falar disso, tá? Isso é uma autossabotagem que tem a ver com a vitimização. Muitas vezes nós não largamos o estado que nos traz esses sintomas e reações porque a autossabotagem já está instalada em nós. A doença e a dor acaba por se tornar nossa aliada como instrumento de defesa para eu me defender das minhas próprias rejeições, dos meus próprios medos, como se fosse um ganho secundário para uma causa que erroneamente eu acredito que aquilo vai me proteger, vai me defender, ou que aquilo vai compensar algum trauma do passado que eu vivi, alguma perda que eu tive, ou alguma
algum sentimento negativo, alguma falta que eu senti no passado, tá? Mas isso é errado, isso não vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, por conta disso, é um processo inconsciente, eu me pego inconscientemente exaltando o negativo e me transformo com isso numa pessoa multiqueixosa. Eu reclamo de tudo. Nada para mim tá bom. E o que tá bom eu não vejo. Eu só vejo o que tá ruim, ou o que pode acontecer de ruim, ou o que já me aconteceu de ruim. Tanto em mim quanto nas outras pessoas. Tá? Eu fico apegado ao negativo, à doença e à dor. E esse ganho secundário me faz acreditar que ao levar vantagem sobre os outros com essas queixas, eu vou trazer para mim a atenção dos outros. E isso vai me completar. Isso vai me trazer valor, vai me trazer aceitação. Mas não é assim que funciona. Isso é uma autossabotagem, tá? Eu nem sequer percebo que cada vez mais eu me apego a esse processo que só vai fortalecer ainda mais essa programação de condicionamento que vai se tornando um hábito constante, inconsciente, mas cada vez mais frequente, mais sólido, mais consistente, cada vez mais consistente, tá? De tanto que a gente acaba praticando. Eu vou dar aqui um exemplo. Em um grupo de amigos, você está em um grupo de amigos e uma pessoa pergunta para a outra: como é que você está hoje? E aquela sua dor melhorou? E a outra vai e responde: ah, que nada, não está nada bem, parece que está ficando cada vez pior. E aí uma terceira pessoa chega, mesmo sem que ninguém pergunte nada, e ela fala: nossa, e comigo então? Também não está nada bem. Além das minhas doenças, ainda está correndo tudo mal lá no meu emprego. E então, você, nesse grupo de pessoas, inconscientemente reage com essa conversa, porque essa conversa acaba ativando um gatilho em você, uma autossabotagem, e também traz para você a necessidade de que você tenha a atenção das outras pessoas. Isso tudo no automático. E sem que você se perceba, você reage dizendo: ai, se vocês soubessem então como que está a minha vida, se fosse só as dores estava bom, enxaqueca, mal-estar pelo corpo, isso estaria muito bom, isso não é o pior para mim. Agora, além das minhas dores, além de eu estar sem emprego, o meu marido ou a minha esposa deu para dizer que eu sou culpado por tudo lá em casa, e se não fosse isso, agora as brigas são constantes, o nosso relacionamento não está nada bem. Aí você imagina, eu doente, meu marido fazendo isso comigo, ou a minha esposa, eu sem emprego, eu não sei onde que isso vai dar. Sinceramente, é melhor morrer do que viver assim. E além disso, ainda tem o pior, eu não sei nem como que eu vou fazer para pagar as contas desse mês. Lá no meu trabalho, já demitiram os funcionários, eu tenho certeza que a próxima pessoa que vai ser demitida vai ser eu. Por isso, já posso até considerar que eu estou sem emprego. O meu chefe não faz nada direito, mas eu é que sou culpado, eu é que sou culpada, tá? Tudo que dá errado na empresa, eu é que sou culpado. Agora os meus filhos, né, que eu criei com tanto sacrifício, com tanto amor, tá? Tirei da minha própria boca para dar para eles, agora eles ficam do lado do pai, ou então eles ficam do lado da mãe, nem comigo não quer falar. Veja bem, se você de alguma forma se identifica com esse exemplo, em partes, ou se já passou por isso, ou se conhece alguém que age assim, por favor, não se culpe por isso, nem se vitimize. Na verdade, você não tem culpa por agir assim. Ninguém faz isso por querer. Nós fazemos isso inconscientemente. E apenas fazemos porque a gente busca se sentir melhor. Ao compensar alguma falta, trazendo para si a atenção do outro, dizendo para eles sobre os nossos problemas, no intuito de que quando o outro souber o quanto eu estou sofrendo, às vezes até mais do que eles, ou tendo um problema pior, eles vão passar, então, a validar as minhas queixas e as minhas dores
e vão me trazer a atenção que eu preciso, aquela atenção que eu mesmo não me dou. Vão me dar proteção, vão me dar carinho. É isso que eu acho, que eles vão me trazer tudo aquilo que um dia me faltou, vão me valorizar. Mas não é assim que funciona. Se eu mesmo não me aceitar, não me perdoar e não me der o valor que eu mereço, ninguém dará. Mas então por que algumas pessoas pensam e agem assim? Primeiramente, é importante reforçar e deixar claro que nós não temos culpa por agir assim. Mas, na maioria das vezes, trazemos e enxergamos essas dores e estados emocionais como algo vantajoso e usamos como autodefesa, como eu disse anteriormente, para nos sentirmos melhor, pois inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, esperamos com isso suprir as nossas carências, as nossas desaprovações, rejeições, quando recebermos a atenção do outro. E para isso nós temos que falar do nosso negativo. O problema é que quando damos ênfase, quando focamos nisso, isso se torna um hábito. Nós passamos a praticar isso de negativo, falar sobre o negativo, pensar no negativo. E quando a gente passa a falar nisso constantemente, a gente vai se tornando mestre nisso. Passa a ser uma âncora cada vez mais forte e vai nos seguir para o resto da vida. Ao praticar, a gente se torna mestre e nós nos habituamos. Isso vai virando rotina na nossa vida. Cada vez mais, a gente passa a descartar isso do nosso campo de percepção e a gente nem percebe isso. E também com isso a gente vai descartando aquilo que seria favorável para a gente, aquilo que é o desejável. Porque sim, a gente alimenta mais o negativo. Então a gente reforça cada vez mais as nossas percepções negativas sobre todas as coisas. E é claro que todas as coisas sempre têm os dois lados. Só que se a gente só vê o lado negativo, a gente vai ficando cada vez pior e cada vez mais distante daquela mudança positiva que nós desejamos. Por esse motivo, hoje eu estou trazendo aqui para vocês esse tema importantíssimo da autossabotagem, porque quando você se autossabota, você se habitua a gostar de falar sobre o negativo, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas doenças, sobre as suas dores, e passa a dar diretrizes ao seu cérebro, tá? Que você ficar nesse estado é o que importa para você, tá? Ao pensar mais sobre o negativo, ao falar mais sobre o negativo, você vai se sentir cada vez pior. E você acaba decretando, dizendo para o seu cérebro que é esse estado que é o favorável para você, que é o desejável, que a queixa é desejável. E cada vez você vai perceber mais disso, até que isso se torna crônico, tá? Se a qualidade das nossas percepções alimentar e nutrir a nossa mente com informações e estados negativos, logo todas as nossas percepções, pensamentos, ações, atitudes vão nos levar no sentido de trazer ainda mais resultados negativos para a nossa vida. Simplesmente porque é isso que a gente fala a maior parte do tempo. Porque é isso que a gente diz para nós mesmos. Que é importante viver no negativo. Sim, porque se a gente só percebe o negativo, a gente está decretando que para a gente o que importa é perceber o negativo. E muitas vezes também a gente quer saber por que aquilo deu errado. E, claro, aquilo deu errado por conta de algo negativo. Só que saber o porquê não vai fazer dar certo. Ah, não, mas eu preciso saber o porquê para mudar. É autossabotagem. Você precisa saber o que fazer para mudar, não o porquê que não deu certo. Se eu estou num endereço e eu quero ir para um outro endereço, e a outra pessoa no outro endereço me dá a localização, eu não tenho que chegar para o motorista de ônibus e falar por que eu estou aqui, por que eu não estou lá,
Por que que ele não está aqui? Por que que ele está lá? O motorista do ônibus não vai me levar para lugar nenhum. Não, eu tenho que pegar o endereço e falar, olha, eu quero chegar nesse local. E ponto final. O porquê não importa. Muitas pessoas acham que importam, estão se sabotando. Ficam no porquê, mas por que disso, por que daquilo, por que será? Ok, quando você souber o porquê, vai aumentar ainda mais a sua dor, porque você vai acessar ainda mais coisas negativas. Você tem que criar uma visão desejável do futuro e decretar que é aquilo que você deseja. Imaginar-se fazendo aquilo e o teu cérebro vai te trazer as conexões, as situações, as circunstâncias que vão te encaminhar para aquilo de positivo que você deseja. Temos que parar de viver no negativo, tá? Essa é uma das causas da maioria dos estados emocionais e estados físicos indesejáveis, tá? E também dos resultados negativos nas nossas vidas, tá? Que vão se manifestando através de circunstâncias no nosso ambiente ao longo da nossa existência. Simplesmente porque nós damos importância para aquilo que não importa para nós. Simplesmente porque nós nos apegamos mais e mais a esses processos de autossabotagem, muitas vezes de forma inconsciente. Acreditando que ao me inferiorizar, eu vou atrair a atenção, o cuidado, o carinho da outra pessoa, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus filhos. E que isso vai resolver todos os meus problemas, mas é uma mentira. No fundo, isso não passa de uma grande mentira que eu conto para mim mesmo e é mais uma sabotagem que vai criar uma âncora para eu trazer para a minha vida ainda mais dissabores e decepções. Nós nos tornamos reféns dessas percepções negativas, sobre tudo, sobre mim mesmo, sobre os outros. Isso vai me fazer procrastinar cada vez mais, no sentido de buscar alternativas para melhorar. Eu vou ficando cada vez pior, porque eu vou me vitimizar cada vez mais, tá? O nosso cérebro, a nossa mente, quando eu dou essa diretriz para ele que o negativo é o que me ronda, que o negativo é importante para mim, o meu cérebro vai me fazer perceber muitas vezes as coisas de um jeito pior do que são. Isso é autossabotagem. Só por sentir essa necessidade de atrair a atração dos outros, a atenção dos outros, desculpe, só por eu sentir essa necessidade, já estou me autossabotando. E isso acontece por conta de restrições, de carências, baixa autoestima, por falta de carinho, né, que eu tive talvez no passado, tá? Mas muitas vezes isso se estabeleceu em mim quando eu ainda era criança, mas agora eu já tenho consciência disso. Agora eu não preciso mais chorar para chamar a atenção, para me darem leite. Agora eu já sei falar. Agora eu já consigo perceber que ao me vitimizar, eu só estou me inferiorizando, eu estou me desonrando, eu não estou me dando o valor, a autoestima, o amor próprio, que é a base para tudo dar certo na minha vida. Autoestima, amor próprio, honrar a mim mesmo, resgatar minha identidade, me valorizar. Esse processo de autossabotagem, que começa no mental e no emocional, acaba somatizando no físico com doenças. Por quê? Porque palavra e sentimentos têm poder. Esse processo de autossabotagem contribui para a gente desenvolver baixa imunidade, desequilíbrios físicos e emocionais, estresse, depressão, fobias e toda sorte de doenças negativas, fibromialgia, qualquer outra doença se manifesta muitas vezes a partir desses estados emocionais que se iniciam com autossabotagens, tá? E esse processo se torna um ciclo, tá? Que nós podemos dizer até que é um vício, tá? Vira um fluxo contínuo que vai retroalimentando uma nova doença após outra e que vai estabelecendo estados emocionais cada vez mais negativos.
um ciclo contínuo que começa no nosso campo de percepção e que quando a gente passa a experimentar essas dores, temos mais negativos, falamos mais dos negativos, criamos mais formas de defesas inconscientes, que traz mais autossabotagens, que nos traz mais rejeições, mais carências, que reforça ainda mais essa nossa ferramenta de pseudo-cura, que fortalece a necessidade de cada vez mais eu me vitimizar. Olha a importância da gente saber disso, para a gente ficar atento, porque a gente passa a reforçar esse processo de vitimização dia após dia, para atrair cada vez mais a atenção do outro, esperando que o outro vai resolver o nosso problema, vai suprir as minhas faltas, as minhas rejeições. Mas como? Se muitas vezes eu digo para mim mesmo que a culpa é do outro, se eu falo que o outro é que é o culpado, como que eu posso esperar que ele resolva as minhas questões, os meus problemas? Veja como é uma autossabotagem. Talvez ele não resolve nem os dele. Mas eu acredito que ao me vitimizar, eu vou me sentir melhor, vou trazer a atenção para mim e vai resolver todos os meus problemas. Só que, na verdade, a autossabotagem me traz mais problemas, tá? Agora, como que eu posso me libertar da autossabotagem de forma consciente? Bom, como eu já falei anteriormente, mas é sempre bom repetir, isso é apenas uma daquelas mentiras que nós contamos para nós mesmos, né? Acreditar que os outros vão nos dar valor, vão suprir as nossas carências. E consciente ou inconscientemente, de alguma forma, quando eu acredito que eu falo cada vez mais no problema, mais atenção eu vou ter do outro e isso vai me fazer sentir melhor, é uma autossabotagem e eu preciso me libertar dela. Só que eu preciso me libertar de forma consciente, tá? Então, eu preciso compreender que a verdade é que eu estou mentindo para mim mesmo. Eu acreditei tanto, às vezes, nas mentiras dos outros, eu me preocupei tanto, às vezes, em suprir, sabe, em dar atenção aos outros, em me preocupar com os outros em primeiro lugar, em valorizar o outro primeiro e fui me deixando para trás, que hoje eu acredito que o outro é mais importante do que eu, mas é uma grande mentira, tá? Então, naqueles raros momentos de lucidez que nós temos, nós precisamos perceber aquilo que nós estamos fazendo e que aquilo é que está nos fazendo sentir ou nos deixando cada vez pior. E embora a gente não tenha culpa, a gente tem responsabilidade, tá? Embora a gente não faça isso intencionalmente, nem de propósito, agora que a gente sabe, a gente já tem essa responsabilidade, tá? Então, a gente pode, muitas vezes, se livrar dessa autossabotagem sem necessariamente procurar a ajuda de um profissional. Claro, se você não conseguir, claro, às vezes você precisa entrar no campo da terapia, tá? Mas nem sempre é necessário isso, tá? Quando nós ficamos arrumando sempre justificativas para não mudar, eu não consigo mudar, não sei o que, é porque nós estamos nos sabotando, tá? Então, quando a gente se pega num processo de consciência sobre o que a gente está fazendo e que isso não é desejável para nós, primeira coisa é a gente começar a focar naquilo de positivo que nós já temos, nas conquistas que nós temos, naquilo de positivo que as pessoas que convivem com a gente também têm, tá? Naquilo que, nos elementos de valor que me cercam, tá bom? Porque ninguém gosta de conviver com depressão, com tristeza, com a dor, com a escassez, com a doença, né? Nem com os sintomas que essa autossabotagem traz. Mas a autossabotagem da vitimização, ela usa a dor que a gente sente, associada à necessidade de cura, como uma ferramenta para atrair a atenção das outras pessoas, para compensar a rejeição
que nós temos sobre nós mesmos, ou que um dia nós tivemos de outras pessoas, tá? Então, a gente não pode se apegar a essas dores para trazer a atenção do outro, né? A gente não pode ficar na reclamação, na vitimização, tá? Só porque desde criança eu aprendi que quando eu estou doente as pessoas vão cuidar melhor de mim, vão me dar atenção. Hoje não é mais assim. Ninguém vai me trazer carinho e proteção só porque eu estou reclamando. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas que às vezes está ali ao nosso redor está torcendo para você ter mais dor, embora muitas vezes passem até a mão na sua cabeça. Mas você mesmo contribui para isso, porque às vezes você não quer ouvir aquilo que você deveria ouvir. Talvez muitos nem chegaram até esta parte aqui do áudio. Talvez muitos nem chegaram até essa parte do áudio, porque não estão ouvindo o que gostariam de ouvir. Só que é aquilo que elas não querem ouvir que muitas vezes muda a vida delas. Porque aquilo que elas querem ouvir foi o que trouxe elas até o estado atual. E não vai mudar absolutamente nada, preste atenção nisso. Então, às vezes, amigos são aqueles, não que passam a mão na cabeça, mas aqueles que te falam aquilo que às vezes você não gosta tanto de ouvir, tá? Então, para que você possa agir diretamente na causa, primeiramente você precisa estabelecer entender, compreender que a finalidade da autossabotagem é apenas uma forma de autoproteção, a qual em algum momento da sua vida você recebeu como programação e agora a autossabotagem tem uma intenção positiva de suprir prazer para alguns dos problemas de base do ser humano. A rejeição, a carência, a desaprovação, falta de aceitação, falta de carinho, falta de proteção que você teve te gerou falta de prazer. E a vitimização, a autossabotagem, ela tem essa finalidade, tá? Então, ninguém faz isso de propósito. Muitas vezes, a grande maioria faz isso de forma inconsciente, por isso que ninguém tem culpa. Mas nós precisamos estar verdadeiramente decididos a mudar. Então, primeiro precisa compreender isso. Tem que estar disposto e decidida a mudar. Reconhecer que existe esse desafio a superar, aceitar-se como você é, reconhecer o problema, aceitar que você está num processo de ganho secundário, tão ou mais importante, reconhecer tudo isso é ter responsabilidade sobre essa mudança, tá? Então, é aceitar que esse processo faz parte de você e que de alguma forma esse processo pode até ter sido contribuição para você até agora, mas não precisa continuar assim. Então, você precisa decretar que a partir de agora você não precisa mais dessa contribuição. E para isso você tem que estar decidido, tem que estar decidida a ouvir muitas vezes o que não gostaria de ouvir, a fazer coisas que vão te tirar da zona de conforto, porque você vai ter que mudar a sua forma de pensar, sua forma de perceber, sua forma de falar. Para tudo isso você tem que estar decidido e decidida. É dessa forma que você vai sair do processo de autossabotagem. É claro que você vai escorregar várias vezes, mas quando você perceber que está se vitimizando, você para e você ganha lucidez e se pergunta se realmente é isso que te faz sentir bem. Tá? Você precisa estabelecer uma conexão com você mesmo, com você mesma, se aceitar do jeito que você é, exatamente como você é, ciente que pode melhorar, que pode mudar para melhor, mas até aqui se aceite como você é. Você é perfeito, você é perfeita para este momento atual. Não precisa esperar que o outro venha te mostrar essa aceitação. Essa aceitação tem que partir de você, é o ser para ter. Você é a semente. Seja a aceitação, seja o transbordo dessa aceitação, e você vai conseguir respeitar-se melhor, respeitar o outro também. Você é perfeito, é perfeita para este momento atual seu, mas você precisa entender que existe sim a possibilidade de melhorar, de mudar, tá?
E isso só depende de você, das suas escolhas, a partir de agora, a partir desse estado de presença, para estabelecer essa mudança. Não depende do outro. Tá? Pode ser que tudo isso começou na sua infância, porque você sentiu carência, falta de atenção da sua mãe, do seu pai, você percebeu que você ficava doente e eles não te davam atenção. Tá? Então, embora você não seja culpado, você tem que reconhecer que eles também não têm culpa. Não existem culpados. Não existem culpados. Porque se você hoje faz um monte de coisas de forma inconsciente, e você até se sente bem quando eu falo que você não tem culpa, porque é uma programação, perceba que aquilo que os seus pais também faziam com você de forma inconsciente, eles também não tinham culpa. E aí se a gente fica no porquê, a gente não chega a lugar nenhum. Então, se faz necessário você perdoar a si mesmo, a si mesma, e perdoar o outro. Perdoar a nós mesmos é entender que é de cada um de nós a responsabilidade, mas de que não existem culpas. A partir dessas percepções é que você vai poder fazer novas escolhas. E é que vai acontecer a mudança que você deseja na sua vida. Entender que, independente daquilo que aconteceu com você e que gerou essa autossabotagem, seja ela de vitimização ou de outra qualquer autossabotagem, mesmo que parte daquilo tenha acontecido, né, e não tenha sido escolha sua, entenda que 100% do que vai acontecer daqui para frente vai depender exatamente das suas escolhas, das suas decisões, das suas atitudes, daquilo que você fala, daquilo que você faz. Isso vai determinar o que vai acontecer lá na frente. Por isso é que se faz necessário escolher uma melhor qualidade das suas percepções sobre você mesmo, sobre você mesma, sobre tudo e sobre todos. Se permita ser positivo através dos seus pensamentos. Pense antes de falar. Pense antes de agir. Não deixe essa mente automática dominar você. Seja você a assumir o comando dos seus pensamentos. Ao mudar todo esse conjunto que eu falei aqui, com certeza você vai mudar os sentimentos em relação a todos os seus pontos de vista. Você vai deixar de entrar em congruência com o negativo. Você vai passar a estabelecer um estado congruente com aquilo que é desejável para você. Você vai dar mais importância, mais relevância àquilo que realmente importa, que é necessário para você se sentir em harmonia, em equilíbrio físico, mental, emocional. Pare de reclamar. Ao invés de falar, minha vida não está bem, cada dia pior, ainda que a sua vida ainda não esteja como você deseja, fale assim, minha vida está melhorando, eu vou ficar bem, eu tenho certeza que a minha vida está cada dia melhor. Ao invés de reclamar para as pessoas sobre dores, doenças, situações, estados emocionais, como por exemplo, ai, meu braço está doendo, nossa, estou com depressão, já tomei remédio, mas não adianta, parece que eu não estou melhorando nada. Fale assim, eu já tomei remédio, eu vou melhorar. O meu braço, nossa, vai sarar, vai ficar ótimo, eu vou ficar novamente saudável. Foque sempre no positivo ao invés de reclamar para as pessoas. Fale sobre aquilo que você deseja sobre aquela situação. Ao invés de falar para as pessoas que a sua situação financeira não está bem, que você tem muitas contas para pagar, não consigo sair das dívidas, não sei como pagar, o que eu ganho não dá para nada, os juros só aumentam a cada dia. Fale assim, eu vou conseguir pagar todas as minhas contas. Eu posso não saber quando, nem como, mas eu tenho a certeza que eu vou pagar todo mundo, ainda vai sobrar dinheiro para eu viajar, para eu comprar o carro que eu quero, para eu fazer o que eu gosto de fazer. Ao agir dessa forma, você de imediato vai se sentir melhor. E é aí, a autocura já está acontecendo, a sua consciência já está expandindo.
você já está acessando um estado de despertar. É assim que você deve agir se deseja se livrar, se libertar da escravidão, da autossabotagem, seja ela da vitimização ou qualquer outra. Constantemente, ao falar a respeito de qualquer situação na sua vida, seja financeira, seja da área financeira, saúde, relacionamentos, trabalhos, não importa, não fale do negativo. Porque se você falar do negativo, a tendência é piorar. Faça o teste. Fale sobre tudo como você deseja que seja. Fale sobre as pessoas como você deseja que elas fossem. Fale sobre a sua vida como você deseja que ela seja. Sempre no positivo. Sempre de uma maneira que te faça sentir bem. Sinta gratidão por tudo aquilo como se já fosse. Perceba tudo de bom que você já acessou, que você já tem, as coisas boas que te acontecem, os mínimos detalhes a cada dia, que tem 1000 motivos de gratidão. Sinta gratidão. Sentir gratidão vai te habilitar a receber ainda mais daquilo que você sente gratidão. Reclamar te traz ainda mais daquilo que você reclama. São leis universais e é assim que funciona. Então, ao sentir gratidão, você vai ter cada vez mais motivos para sentir ainda mais gratidão. O verdadeiro sentido da nossa vida é você se sentir bem, é você estar feliz e em harmonia para que você possa contribuir com o outro, ser transbordo dessa felicidade na vida do outro, servir o outro. Esse é o nosso principal propósito. Assim como todos servem você. Mas primeiro é você, a partir de você. Pare de acreditar que você é inferior e que precisa de alguém para te dar valor. Não tem ninguém superior nem inferior. O próprio sentido de superioridade está ligado à inferioridade. As pessoas, por se sentirem inferiores, às vezes elas se julgam superiores em outras situações e vice-versa. Não existe ninguém superior nem inferior, existem pessoas diferentes. Só isso, tá? Ao fazer tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, você vai entrar num estado de plenitude, de harmonia e vai poder cumprir os seus propósitos, se alinhar ao seu propósito de vida e estar em congruência com a sua missão de vida, de ser a melhor semente daquilo que você vai ver germinar na sua vida, no mundo e na vida das pessoas que você ama. Você é essa semente. É o ser para ter. Primeiro você precisa ser a semente do mesmo daquilo que você deseja ver germinar na sua vida e na vida dos seus semelhantes, das pessoas que você ama. Ouça este programa quantas vezes desejar. Compartilhe este programa com as pessoas que você entenda que também possa estar trazendo alguma contribuição. Você também pode ser semente desta informação, passando adiante, tá? Como eu disse, nós temos 2 programas anteriores voltados para o mesmo tema, temos exercícios, temos muito mais conteúdo, um exercício poderoso de auto-hipnose. Então, vá lá no canal do YouTube Rádio Luz Radiônica e ouça os outros programas e se permita ser feliz. Sábado que vem eu estarei aqui novamente com mais um tema na Rádio Luz Radiônica. A luz através da rádio. Gratidão, amor e luz. Eu sou o Carlos Bacalhães. Quem desejar saber mais a meu respeito é só procurar no YouTube, canal Missão Ser Feliz. Lá tem os meus contatos. Eu também tenho um site que é www.missãoserfeliz.com.br. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Eu atuo na área de terapia integrativa, hipnoterapia clínica e terapêutica também, e também trabalho com outras ferramentas, inclusive o TQRS, que é uma ferramenta de reprogramação a nível subconsciente, transformação quântica por ressonância subliminar, de forma subliminar, onde você pode eliminar crenças limitantes e paradigmas negativos de forma subliminar,
na base do seu subconsciente, que são justamente aquelas informações negativas que muitas vezes nos condicionam a pensamentos e comportamentos indesejáveis. Então, caso você deseje levar adiante o seu processo de expansão de consciência, levar adiante o seu processo de despertar de consciência, não hesite em me procurar. Gratidão a todos, amor e luz.